Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Nós estamos encerrando praticamente a nossa semana e vamos em breve começar um novo tempo, tempo da Quaresma, na quarta-feira de cinzas, a próxima quarta-feira, com um tempo profundo de reflexão sobre a amizade social. De fato, somos todos irmãos e devemos caminhar em unidade. Por isso, a liturgia também nos propõe uma reflexão muito importante a respeito dessa condição a qual nós fomos chamados por Deus, constituídos como um único povo. Nós vemos que ao longo de toda a história, que Deus sempre conduziu o seu povo para que o seu povo escolhido, vivesse a unidade. E nós, muitas vezes, cabeça dura que somos, corações muitas vezes endurecidos, não compreendemos a vontade de Deus e nos afastamos uns dos outros e, por consequência, também nos afastamos de Deus. Não há presença de Deus na divisão. Deus está na comunhão. Deus está na unidade. Deus está presente quando eu e você, que somos irmãos, vivemos uma vida de fraternidade. Primeira leitura de hoje, nós já vemos as consequências do pecado de Salomão. Ontem na liturgia, Deus proclama para Salomão que por causa da sua idolatria, porque ele se desviou seu coração de Deus, embora a figura que é o ícone da sabedoria no Antigo Testamento, cometeu uma atitude que lhe faltou de fato a sabedoria. Construiu templos, altares para os ídolos pagãos na terra de Israel, né, na cidade de Jerusalém, e adorou outros deuses. E isso desagradou muito a Deus. E Deus proclamou para ele: olha, vou tirar das suas mãos o seu reinado. A benevolência de Deus foi tamanha que não tirou enquanto Salomão estava vivo, mas depois da sua morte, por consideração a Davi e por consideração a Jerusalém, a casa de Deus, a morada de Deus. E hoje a gente vê essa profecia se cumprindo. O profeta Aías faz uma profecia baseado numa ação que reflete a profecia. Ele estava vestido de um manto novo. E esse manto foi dividido em 10 partes. E quando ele partiu esse manto e entregou para Jeroboão, ele disse: você vai receber 10 tribos da casa de Israel, porque o povo se distanciou da unidade. Interessante como Deus conseguiu reunir o povo por meio do rei Davi, e agora com Jeroboão chegando, o reino de Israel é dividido. Salomão permanece com uma tribo, mas todas as outras são divididas e agora existe uma rixa entre Israel e Judá, entre o norte do país e o sul do país. Isso reflete muitas vezes na nossa vida. Quantas vezes nós vemos nas nossas atitudes como cristãos, nas nossas atitudes como igreja, uma igreja que muitas vezes está partida ao meio. Uns têm pensamentos diferentes e polarizam por um lado, outros têm outros pensamentos polarizando por outro, enquanto Deus nos chama a uma vivência de comunhão, de unidade, ainda que muitas vezes os nossos pensamentos não são concordes, o nosso coração, a nossa vida e a nossa fé precisa estar concorde numa única coisa: Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o ponto de unidade. É Ele que nos faz verdadeiros irmãos, é Ele que nos faz verdadeira igreja, e que nós devemos, com todas as forças da nossa vida, da nossa alma, buscar essa comunhão. Jesus agora se encontra numa região de pagãos.
na região da Decápole, passando por Tiro e Sidônia, e naquela região muitos pagãos tinham se convertido ao judaísmo. E naquela ocasião foi apresentado para Jesus um homem que era surdo e falava com muita dificuldade. Jesus traz ele para fora da cidade, um pouco mais distante, toca os seus ouvidos, cospe com saliva, toca a sua língua e diz: abre-te, éfatá. E naquele mesmo instante, aquele homem que era surdo e falava com dificuldade passa a ouvir e começa a falar sem dificuldade alguma. E é exatamente o toque de Jesus na nossa vida, no nosso coração enquanto igreja que caminha no mesmo caminho, que se coloca no mesmo sentido, na mesma direção, que é capaz de ouvir perfeitamente a palavra de Deus. E não somente ouvir como uma realidade estéril que não produz fruto, pelo contrário, ao ouvir a palavra de Deus, que entra na nossa vida, toca o nosso coração, nos proporciona, nos capacita a proclamar a palavra. O Senhor nos chama a sermos profetas, a sermos anunciadores da verdade. Para isso, é necessário recolhimento, é necessário se colocar na escuta, é necessário que nós façamos, de um modo especial, nesse tempo da Quaresma, uma compreensão, uma volta do nosso coração para entender. Somos, de fato, uma só igreja, somos irmãos, devemos caminhar na comunhão e na unidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.